Olá, canquetes e canquetos virtuais. Nesse vídeo vamos começar nosso estudo sobre matriz. E matriz é um conjunto de elementos que são ordenados, colocados em linhas e colunas. As suas representações mais usadas são dispor esses elementos entre colchetes ou entre parênteses. Temos aqui dois exemplos iniciais de matrizes. Vamos tentar entender o que quer dizer a simbologia que aqui aparece. Eu estou dizendo que aqui eu tenho uma matriz A com duas linhas e três colunas. Então você já pode ir anotando os primeiros conceitos que vão surgindo entre matrizes. Matriz A com duas linhas e três colunas é uma chamada matriz 2×3. Aqui abaixo eu tenho o exemplo 2. É uma matriz B com duas linhas e duas colunas. Eu posso dizer que é uma matriz 2×2. É importante ressaltar que esse tipo de matriz, observando o número de linhas e de colunas, como eu tenho número de linhas diferente do número de colunas, eu posso falar que é uma matriz retangular. Já essa segunda matriz, a matriz B, ela tem número de linhas igual ao número de colunas. Então, eu posso dizer que é uma matriz quadrada. Então, se é uma matriz quadrada, eu sei que ela possui duas linhas e duas colunas, e eu posso tão somente falar matriz quadrada de ordem 2, ou matriz quadrada de segunda ordem. Já no caso da matriz retangular, não. Eu tenho que especificar o número de linhas e o número de colunas. É importante ressaltar que sempre a primeira referência que eu faço é em relação ao número de linhas, e a segunda referência é em relação ao número de colunas. E sempre vamos usar uma letrinha maiúscula para designar uma matriz. Bom, temos aqui uma representação um pouco mais geral de uma matriz. Vejam que eu posso ter matrizes com uma linha, com duas linhas, com três linhas, 4 linhas, 5 linhas. Depende do objetivo ou depende da quantidade necessária de linhas para aquela matriz. A quantidade mínima é 1 e a quantidade máxima ela é indeterminada. A mesma coisa acontece também com o número de colunas. O número mínimo de colunas é 1 e o máximo número de colunas também é indeterminado. Depende da necessidade da pessoa que está lá utilizando aquela matriz. Bom, então eu tenho ainda aqui especificando essa simbologia A e J. O que seria isso? A e J é o elemento da matriz A que está na linha I e na coluna J. Se por acaso for matriz B, para poder ficar uma simbologia organizada, eu vou mencionar B e J e não A e J. Do mesmo modo que se surgir uma matriz C, eu vou falar C e J. É apenas por questão de organização, quando a gente estiver criando uma matriz onde os elementos vão estar desconhecidos até você poder aplicar a lei daquela matriz. Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Bom, temos aqui então uma matriz A. Veja que essa matriz ela é de ordem 2×3, porque ela possui duas linhas e possui três colunas. Você está lembrado que eu te falei que a primeira menção que eu faço é em relação ao número de linhas. Então aqui são duas linhas, duas linhas. E a segunda menção que eu faço é em relação ao número de colunas. Aqui eu tenho três colunas, 1, 2, 3 colunas. Então ali eu tenho uma matriz 2×3. Então eu quero o valor numérico do elemento A13. Eu posso ler assim, ó, A13. Eu posso ler A13, de um modo mais preguiçoso, ou então um modo mais formal, A índice 13. Mas não interessa qual foi o modo que eu falei. O primeiro elemento é o I, indica a linha onde está o elemento, e o segundo indica o J. Aliás, é o J que indica a coluna. Então, eu quero, nesse primeiro momento, saber quem é o elemento A13. Ele está na primeira linha e na terceira coluna. Primeira linha é essa. Primeira, segunda, terceira coluna é essa aqui. Quer dizer, então, que o elemento A13, o valor numérico dele é 4. Nesse mesmo exemplo, eu quero saber quem é o elemento A21, ou seja, o elemento que aparece na segunda linha e na primeira coluna. Então, o meu I é 2, que indica a linha. O meu J é 1, que indica a coluna. Então, o meu A21 vai ser igual. Segunda linha é essa aqui. Primeira coluna é essa. Então, é o elemento de valor numérico
numérico 3. Bom, eu só posso ter matrizes com a quantidade mínima de linhas igual a 1. E a mesma coisa para o número de colunas. Por isso que eu te falei bem aqui, ó, está aqui escrito, eu não falei, mas está escrito, que M e N são números naturais asterisco. Porque esse asterisco, ele exclui o zero do conjunto. Claro que eu não posso ter matriz que não possua linha, que não possua coluna. Então, a quantidade mínima de linhas é 1 e a quantidade máxima de linhas ou de colunas... Quantidade mínima de linhas é 1 e a quantidade mínima de colunas também vai ser igual a 1. Bom, veja que essa minha matriz aqui, ela tem 3 linhas e apenas uma coluna. É uma matriz 3 por 1. A matriz que possui apenas uma coluna, independentemente do número de linhas, ela vai ser chamada de matriz coluna. Anote aí. Isso aqui é um exemplo de matriz coluna. Já aqui no outro exemplo, eu tenho uma matriz que possui uma linha e 4 colunas. A única linha é essa e eu possuo 1, 2, 3, 4 colunas. É uma matriz 1 por 4. Matrizes que possuem apenas uma linha, não importa o número de colunas, elas são chamadas de matriz linha. No nosso próximo vídeo, vamos continuar falando sobre matrizes. Aguardo vocês, bons estudos e até lá.